Olá, meu caro, minha cara. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Processual Civil. Hoje nós vamos estudar, conforme vocês podem ver aí no material de vocês, a respeito do tempo e do lugar dos atos processuais, certo? Muito bem. Isso é muito importante, nós sabermos qual o tempo em que o ato processual pode ser realizado. E mais para frente, o lugar onde o ato processual será realizado. Tá certo? Então vem o artigo 212 e diz o seguinte para nós. Os atos processuais serão realizados nos dias úteis. Então essa é uma informação importante. Certo? Assim como a contagem dos prazos processuais são realizados em dias úteis, os atos processuais também são realizados em dias úteis. Então, tanto a contagem dos prazos processuais quanto a realização dos atos processuais, ambos em dias úteis. Vem o CPC e diz que, embora nos dias úteis, há um horário permitido por lei, que é das 6 às 20 horas. Das 6 da manhã às 8 da noite. Tá certo? Muito bem. Só que aí você me pergunta, professor, mas eu sei que aqui na minha comarca, no meu estado, o fórum fecha às 19 horas. Ou o fórum fecha às 18 horas. Não é para ser até às 20? Veja, o Código de Processo Civil autoriza que o judiciário realize atos processuais das 6 às 20. Então, se cair na prova, é assim, das 6 às 20. Só que isso é uma autorização legal. A lei está autorizando o judiciário a funcionar das 6 às 20. Agora, pode ser que a lei de organização judiciária de um determinado estado diga o seguinte, olha, o expediente forense vai só até às 19 horas. Ou o expediente forense vai só até às 18 horas. Mas isso é na prática. Só para responder a você, caso você se pergunte, dizendo assim, mas espera aí, o CPC diz que é até às 20, mas o fórum da minha comarca fecha às 19 ou às 18. Certo? Então, o que o CPC faz é autorizar que o ato processual seja realizado em dias úteis das 6 às 20. Ponto. Se cair na prova é assim que funciona. Agora, na prática, vai depender do horário de expediente forense previsto na Lei de Organização Judiciária. Certo? Fechou? Muito bem. Agora, o parágrafo 1º, ele diz uma coisa que é até óbvia, né? Serão concluídos após as 20 horas os atos processuais iniciados antes das 20, quando o adiamento prejudicar a diligência ou puder causar grave dano. Tá? Então, por exemplo, imagine uma audiência onde o juiz está ouvindo as testemunhas e falta 1 minuto para as 20 horas. E ainda falta ouvir uma testemunha. Não teria sentido o juiz dispensar essa testemunha para ouvi-la futuramente, se a testemunha já está ali, embora falte 1 minuto para as 20 horas. Ou já tenha dado as 20 horas. Porque o ato da audiência iniciou-se antes das 20 horas. Então, pode ser concluída a audiência após as 20 horas, nessas hipóteses, se prejudicar a diligência ou causar grave dano. Certo? Então, o juiz ele está autorizado, desde que a audiência tenha se iniciado antes das 20, a ouvir a testemunha, mesmo que a oitiva dessa testemunha perante o juiz ultrapasse as 20 horas. Certo? O parágrafo 2º do artigo 212, ele diz o seguinte, independentemente de autorização judicial, ou seja, o juiz não precisa autorizar, as citações, as intimações e as penhoras. Citação, intimação e penhora. Independentemente de autorização do juiz. Pode-se realizar no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo. Qual é o horário estabelecido nesse artigo? 6 às 20 horas. Agora, você precisa conjugar o caput do artigo 212 com o parágrafo 2º. O parágrafo 2º é outra exceção ao caput, porque aqui diz assim, olha, os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis.
das 6 às 20. Só que. Vem o parágrafo 2º e diz o seguinte, tudo bem, parágrafo 2º é uma exceção ao caput, porque lá diz, nos dias úteis, aqui diz, férias forenses, nos feriados. O caput diz, das 6 às 20 horas, aqui diz, fora do horário estabelecido nesse artigo, só que não é para qualquer ato processual que nós vamos empregar essa exceção. É apenas para citações, apenas para intimações e apenas para penhora. E não é necessário que o juiz expressamente autorize essa exceção ao oficial de justiça. O oficial de justiça ele já está autorizado por lei a citar, intimar ou penhorar em dias não úteis, em um feriado, durante as férias forenses ou em dias úteis fora do horário previsto no caput. Tá? Evidentemente, nós precisamos observar o que diz a Constituição no artigo 5º, inciso 11, que trata da inviolabilidade do domicílio. Tá? Então, em qualquer hipótese, respeita-se a Constituição, que está até transcrito aqui. Certo? Porque, evidentemente, o Código de Processo Civil não pode contrariar o que diz a Constituição Federal. Certo? Parágrafo 3º diz que quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em processo que não seja um processo eletrônico, deverá a petição ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou do tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Aí você vai se lembrar do que eu disse no início, por isso que foi importante, quando eu disse o seguinte, olha, os atos processuais podem se realizar das 6 às 20 horas. Isso é uma autorização do Código de Processo. Mas pode ser que a Lei de Organização Judiciária estabeleça um outro horário de expediente forense, desde que se encaixe entre as 6 e as 20 horas. Então, pode-se encerrar o expediente forense às 19 horas, pode-se encerrar o expediente forense às 18 horas, e quem for praticar um ato processual por meio de petição é obrigado a observar para o protocolo o horário de funcionamento do expediente forense. É isso que diz o parágrafo 3º, certo? E esse horário é aquele horário previsto na Lei de Organização Judiciária Local, tá? Que deve se enquadrar e se encaixar ao caput entre as 6 e as 20 horas, certo? Então o fórum pode abrir às 9, ao meio-dia? Pode, é depois das 6. Tá? O fórum pode se encerrar o expediente forense às 18 horas, às 17, às 19? Pode, está dentro do horário do caput. Só que isso de acordo com a Lei de Organização Judiciária Local. Certo? Agora, esse parágrafo 3º trata da petição quando o processo não for eletrônico, ou seja, processo físico, autos físicos em papel. O 213 trata da prática do ato processual de forma eletrônica. Tá? Por exemplo, no processo eletrônico. Aí o horário já é maior, mais estendido, porque eu não preciso encontrar a porta do fórum aberta. Pode ocorrer em qualquer horário, desde que até as 24 horas do último dia do prazo que a pessoa tem para praticar o ato. Tá? Então, eu posso peticionar através da internet, se o processo for eletrônico, às 11 da noite? Posso. Até o último dia, sem problema. Certo? Então, até as 24 horas do último dia do prazo. Aí eu não preciso observar o horário de abertura do fórum, porque o processo é eletrônico e a prática do ato também é eletrônica, certo? Agora, o parágrafo único diz que o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado é que deve ser considerado. Professor, eu não entendi. Então eu vou explicar. Se você está na sua comarca e o processo é da sua comarca, o fuso horário é o mesmo. Às 11 horas para você,
é 11 horas para a prática do sistema eletrônico ali. Agora imagine que você está em São Paulo e o processo eletrônico está em outro estado com um fuso horário diferente do seu. O que é que importa? É onde você está ou o fuso horário, ou seja, o horário do juízo onde o ato eletrônico deve ser praticado? Claro, é o juízo onde o ato eletrônico deve ser praticado. Tá? Então, se para você é 11h30 da noite, mas no outro estado, no juízo, por localizar-se em outro estado, que tem fuso horário diferente, já é 00:30, você perdeu o prazo. Tá? Então você tem que considerar o horário vigente no juízo perante o qual você irá praticar o ato. Certo? 214 diz o seguinte: durante férias forenses e feriados não se praticam atos no processo, com exceção de citação, intimação e penhora, que inclusive independe de autorização judicial, que é o que está no artigo 212, parágrafo 2º, e os casos de tutela de urgência. Ó, não esqueça disso, tutela de urgência também é uma exceção. Quer dizer, então eu vou poder praticar os atos previstos nesse inciso 1 e nesse inciso 2, inclusive em dia feriado e inclusive nas férias forenses, porque é ato de urgência. Ou citação, intimação e penhora, porque a exceção já é legal. Então imagine o seguinte, que uma pessoa está internada em estado grave, precisa que o plano de saúde libere uma cirurgia de emergência. O plano de saúde não quer liberar. E estamos em férias forenses. Ora, será que dá para esperar em terminar as férias forenses para daí peticionar em juízo? Não vai dar tempo. Se o advogado esperar, o cliente vai falecer. Então essa é uma tutela de urgência que permite um pedido liminar de tutela de urgência, mesmo num dia feriado ou durante as férias forenses. Então é óbvia essa exceção. Certo? Outras exceções. O 215 diz o seguinte: processam-se durante as férias forenses onde houver, tá? E não se suspende pela superveniência das férias forenses. Ou seja, quer antes, quer durante, eu vou poder praticar esses atos. Quais atos? Do inciso 1, 2 e 3. Qualquer processo que a lei assim determine, ação de alimentos, entende-se, claro, que alimento é uma situação que exige urgência, tá? Que geralmente envolve menores de idade, tá? E aí a lei volta a sua atenção, com toda a razão. Nomeação ou remoção de tutor ou curador, porque também estamos tratando de incapazes, tá? E o incapaz, a pessoa incapaz, quando necessita que um tutor ou curador seja nomeado ou por algum motivo de prática, de falta grave, por exemplo, seja removido, a justiça não pode esperar terminar as férias forenses. Então é outro motivo. Então aqui no inciso 2 temos duas hipóteses: de alimentos e nomeação ou remoção de tutor ou curador, já que envolve incapazes. E o inciso 1, procedimentos de jurisdição voluntária necessários à conservação de direitos, quando puder ser prejudicado pelo adiamento. Jurisdição voluntária é aquele processo onde não há litígio. Tá? Por exemplo, divórcio consensual. Jurisdição voluntária. Não há litígio. Há um consenso. Então pode-se processar durante as férias forenses e mesmo que o processo tenha se iniciado antes das férias, sobrevindo às férias, o processo não se suspende. Então você tem que memorizar essas três exceções, certo? O artigo 216, que está aí na tela para vocês, artigo 216, diz o seguinte: além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense. Feriado para efeito forense, ou seja, para fins do processo.
para fins da prática de ato processual: os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Sábado, domingo e os dias em que não haja expediente forense. Então, sábado é feriado para o processo, sim. Domingo é feriado para o processo, sim. Dia da semana que não haja expediente forense é feriado para o processo, sim. Certo? Então, nós vimos a respeito do tempo. Com respeito ao lugar, é somente esse artigo 217, que está aí na lousa para vocês, que diz o seguinte: a respeito do lugar, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo. A sede do juízo é onde está instalado o fórum. Onde está instalado o fórum é a sede do juízo. Onde está instalado o tribunal é a sede do juízo. Certo? Ordinariamente quer dizer regra geral. O direito, quando fala ordinariamente ou quando traz uma regra geral, você pode se preparar que vem as exceções, que são essas daqui. Ou excepcionalmente, em outro lugar. Que outro lugar é esse? Outro lugar que não seja a sede do juízo. Por quais motivos? Exemplo, deferência. São aqueles casos onde a própria lei defere. Por exemplo, certas autoridades, quando são ouvidas como testemunhas, elas têm a prerrogativa de serem ouvidas em sua residência, ou então no seu gabinete, que é o local de trabalho. Tá? É o caso, por exemplo, de autoridades. Tá? Governador, parlamentares. Tá? Então, essas pessoas têm deferido por lei a prerrogativa de, ao serem intimadas pela justiça como testemunhas, elas escolherem onde serão ouvidas. Olha, juiz, quero ser ouvido na minha residência. Então, o juiz vai ter que pegar o escrevente e vai ouvir a autoridade na residência dela. Ou no gabinete de trabalho dela. Certo? Ou então, quando for de interesse da justiça, também pode. É o caso, por exemplo, onde o juiz precisa se locomover até um local onde está ocorrendo disputa pela posse de terra. É interesse da justiça que o juiz compareça lá. É melhor do que trazer todo esse povo para o fórum. É melhor que o juiz vá até lá, caso de interesse da justiça. Ou então, da natureza do ato, o obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. É o caso, por exemplo, de uma testemunha que precisa ser ouvida e ela está doente, internada, mas tem condições de falar, de se comunicar, só não tem condições de se locomover. Então, nesse caso, o juiz pode ouvir essa testemunha no hospital. Certo? Então, vejam que aqui nós temos como regra geral o ato processual deve ser praticado na sede do juízo ou, excepcionalmente, como exceções, essas 4 hipóteses que acabamos de considerar. Certo? Terminamos aqui do lugar e dos atos processuais. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!